episódio da segunda temporada da websérie do Grupo Intelipost, Tecnologia para Entrega Perfeita. Eu sou Amon Borges e estou diretamente aqui do estúdio montado no VTEX Day para conversar com alguns especialistas. A mesa agora é Desafios e Soluções da Logística no Marketplace Sim. Para essa conversa, recebo aqui comigo Eduardo Tuller, diretor de produto do Grupo Intelipost. Bem-vindo. Obrigado, Amon. E Juliano Andrighetti, diretor Marketplace da Web Continental. Obrigado, Ramon. Então, a ideia dessa mesa vai ser fornecer insights sobre os desafios logísticos enfrentados pelo Marketplace Sim, destacando soluções tecnológicas, inovadoras e estratégias para otimizar a entrega de produtos aos clientes. Então, para começar, Juliano, eu queria que você primeiro falasse sobre o que é o Marketplace Sim e quais os obstáculos referentes a sellers para garantir entregas eficientes para os clientes. Bom, Ramon, primeiramente agradecer a Intelipost aí pelo convite, para estar participando aí desse podcast aqui no evento do VTEX Day. É um grande prazer, a gente estar aqui com vocês participando desse momento. Bom, o Marketplace Sim, ele é um grande shopping virtual, onde vendedores de diversas categorias anunciam seus produtos em uma plataforma que tem um determinado know-how ou trabalha com multicategorias, no caso da Web Continental, e a gente obviamente trabalha em relação à potencialização da venda desses produtos, para que a gente consiga atingir um resultado bom aí, tanto para o canal que está ofertando o produto, proporcionando uma experiência muito boa para os consumidores finais e gerando negócio aí para o nosso vendedor, que é o seller. Em relação à questão do desafio que os sellers hoje enfrentam no marketplace, e a gente enfrenta esse desafio junto com eles, ele é muito complexo, porque a gente recebe hoje dentro do nosso negócio todos os tipos de vendedores. Um vendedor aí que tem produtos com ticket médio baixo, e uma tecnologia às vezes defasada, ou limitada, assim como a gente recebe também vendedores que trabalham com ferramentas aí muito avançadas no mercado, como é no caso da Intelipost, e a gente tem uma segurança maior em relação a essas entregas e em relação ao monitoramento também desse pedido, para que a gente consiga garantir que esse produto chegue no prazo prometido ao consumidor final. Então, monitorar essa tecnologia realmente é um desafio para a Web Continental, para todos os marketplaces, por isso que a gente costuma indicar ferramentas onde o seller vai conseguir ter uma melhor performance da parte de entrega, e também proporcionar para o consumidor uma experiência melhor, dentro do prazo que foi prometido no momento da compra. E prazo a gente sabe que é muito importante, para manter o cliente, para que ele não vá a outra empresa. Tuller, justamente esse ponto que o Juliano tocou, tecnologia, e esse é o core da Intelipost. Eu queria que você falasse um pouco sobre como o TMS tem sido integrado aos marketplaces para otimizar os processos logísticos e garantir essa entrega eficiente para manter o cliente da empresa. Bom, o TMS vem da sigla em inglês de Sistema de Gestão de Transporte, e a gente faz isso em algumas etapas diferentes. A primeira etapa, que é super importante aqui, é a cotação. É exatamente a hora, como você colocou ali, do prazo, em que a gente decide que tipo de promessas a gente vai fazer, tanto de prazo quanto de preço. E é aqui que o grande volume de dados que a gente tem começa a fazer muita diferença. Imagina, por exemplo, que numa segunda-feira eu sei que uma determinada transportadora tende a ser mais rápida do que ela promete. Ela promete em 4 dias, mas entrega em 3. Eu talvez tome a decisão de fazer a promessa de 3 e com isso vender mais. Da mesma forma, no oposto, numa sexta-feira, se eu estou vendo que a previsão de chuva diz que vai chover, eu posso tomar a decisão de fazer o contrário, e ao invés de 4 ir para 5 ou 6 dias. E ao fazer isso eu vou vender um pouco menos, mas o risco de eu atrasar a minha promessa é muito menor.
E esse foco no longo prazo, na satisfação do cliente com a marca do marketplace, entender que a experiência ali dentro o que é prometido é cumprido, é super importante. Então a gente trazer essa consistência de promessa para todo marketplace tem muito valor. Além disso, do ponto de vista do marketplace, que quer naturalmente ser o ponto de contato dos compradores, a gente também consegue ter os dados de todos os pedidos num lugar só. Então imagina que eu, consumidor, estou chateado que uma entrega atrasou, ou pior, eu recebi um produto que não é o que eu esperava. Eu tenho que conseguir em muito pouco tempo entender o que aconteceu. Se o marketplace está recebendo esses dados de qualidades muito diferentes, a dificuldade é responder para o cliente. O que a gente faz aqui é exatamente concentrar isso tudo buscando o dado mais perto da origem possível. Então a gente vai receber diretamente de cada transportadora cada mudancinha de status do pacote. Digamos, por exemplo, que a transportadora colocou a mão no pacote e chegou no CD. Ela me conta que isso acontece. Saiu do CD para ir para uma base mais próxima do consumidor. Em cada momento desse eu recebo a informação. E parte do que a gente faz é essa tradução, porque se eu contar para cada consumidor aquela coisa de status de correio, né, foi recebido, foi juntado no outro pacote, o consumidor não entende o que a gente está falando. Então é garantir que a gente mantenha o tom de voz da marca do marketplace, mas que a gente dá para o consumidor a informação que ele espera de forma tanto a minimizar o impacto no saque com reclamações, mas especialmente deixar o consumidor feliz. Quando a gente pensa no grande shopping virtual, como o Juliano colocou, por que você vai num shopping específico? Porque a sua experiência de compra tem sempre o mesmo tom, ele pode ser mais vazio ou mais cheio, o tipo de produto que você vai encontrar, a forma como você vai ser atendido. Essa experiência de marca consistente é isso que a gente quer trazer a partir do TMS. Agora, Tuller, me chama a atenção que você falou, previsão do tempo, sexta-feira vai chover, não vou prever 3 dias, vou prever 5 dias e vender menos. Isso me chamou a atenção. As empresas fazem esse tipo de decisão? É comum esse tipo de decisão? Vou vender menos para garantir o prazo de entrega, a promessa que fiz ao cliente. Como que é balancear essa decisão? Porque todo mundo quer vender mais. Não necessariamente ela pensa na experiência do cliente, né? Como que é isso de fato no mercado? Juliano, isso é muito presente e muito constante, mas é feito com pouca precisão. Então, quando a gente fala de Black Friday, por exemplo, que é um grande evento do e-commerce no ano, o que a gente vê é que todo mundo coloca gordura em prazos. As pessoas baixam o preço, mas como entendem que o volume vai ser muito grande, todo mundo coloca gordura. Nessa hora está todo mundo quase que de forma coletiva combinando. Vamos baixar a expectativa junto com o preço e a gente vai entregar mais lentamente. Tem outros momentos em que quando, por exemplo, um embarcador nota que uma transportadora está indo mal numa região, ela toma essa decisão unilateral e fala: eu vou colocar uma gordura no seu prazo. E o nosso sistema dá essa opção e ela é usada com muita frequência pelos embarcadores. A novidade que a gente está trazendo, que tem a ver com o grande volume de dados, é a gente começar de forma proativa a tomar essa decisão. Porque talvez o prazo que eu quero colocar a mais não é para todos os pacotes da região sul da transportadora. É só num estado específico, mas numa cidade específica. E aí, quando eu consigo ter certeza que a correlação da previsão do tempo com o atraso é forte, isso a gente está buscando o tempo todo nos dados, aí eu consigo só colocar a gordura onde ela é necessária. E o que a gente nota no mundo de e-commerce como um todo? Se você prometer mais do que você consegue cumprir, as pessoas vão se frustrar e vão para outro lugar comprar. A Amazon, por exemplo, que tem uma referência forte aqui, entende que esse grande foco em deixar o consumidor feliz faz diferença. Todo marketplace tem que sustentar essa experiência e a sensação de que tem uma curadoria, ou seja, as marcas que estão vindo para ali estão sendo escolhidas pelo marketplace e que o marketplace está garantindo a qualidade tanto do que está entrando quanto do processo de entrega. Então aqui a gente pode fazer muita diferença nessa previsão, nessa decisão de onde eu ponho o prazo, onde eu tiro o prazo, onde de repente faz sentido eu fazer uma promoção diferente de frete grátis e a gente usar um grande volume de dados para esse tipo de decisão. E agora queria saber dos dois, na verdade. Pode começar, Juliano. Quais as soluções tecnológicas mais promissoras justamente para implementar nos marketplaces e resolver desafios logísticos e melhorar essa eficiência operacional? O que vocês veem hoje de mais promissor entre as tecnologias para adotar nos negócios? Ramon, complementando um pouco do que o Tuller acabou de falar, em relação a essa agilidade, né, na adequação de uma determinada situação, ela se tornou hoje indispensável, né, para o seller poder performar em um marketplace. Então, a gente teve uma mudança muito radical nos últimos anos, aí, nos últimos 2 ou 3 anos, né, principalmente depois da pandemia, em relação a prazo. Né. Há 3, 4 anos atrás, a gente trabalhava muito focado em preço. Então, todos os sellers que vendem em marketplace olhavam muito para o preço, né, e não olhavam para a questão logística.
né? Então, um TMS há 4 anos atrás, com regras, não era muito valorizado no negócio do marketplace. E hoje ele se tornou indispensável, né? Por quê? Porque o cliente não olha mais o preço, só o preço, né? Ele olha muito prazo e eu diria para vocês que o prazo ele tem sido fator determinante na escolha do consumidor final, né? Então, assim, se você tem uma ferramenta que consegue operar de forma eficaz e consegue prever, né, ou alterar a rotina de uma determinada situação, vou dar um exemplo aí de Santa Catarina que a gente teve as enchentes, né, um tempo atrás aí, e afetou todo mundo. Se você não tem uma ferramenta qualificada para poder ir lá e alterar essa entrega para aquela determinada região, mas que afete só essa região e não o restante aonde o seller atua, você vai comprometer todo o negócio, né? Porque você vai adotar uma regra geral, né? Sem entender as consequências e automaticamente vai vender menos. Assim como se eu não fizer uma alteração de regra em relação ao prazo, eu vou continuar vendendo para o meu consumidor final, né? E vou gerar uma experiência péssima para ele, porque ele não vai receber o produto no prazo, né? Esse produto vai atrasar, esse produto vai ser cancelado, né? O marketplace vai acabar ficando com uma má reputação e o seller no final vai acabar sendo punido, sem contar, né, numa possível avaria que esse produto vai ter em um retorno, numa logística reversa. Então, ter uma ferramenta hoje, ela é fundamental para quem quer escalar o negócio do marketplace, e-commerce marketplace como um todo. Porque aí tu vai desenhar as regras conforme a necessidade, né? Tu vai conseguir personalizar, né, os envios dependendo do produto que tu trabalha, né? E determinadas situações aí que são situações que ocorrem eventualmente, né, como esse caso aí das enchentes aí de Santa Catarina, consegue fazer uma política própria para aquela ação. Então hoje a gente tem diversas ferramentas no mercado, né? A própria IntelliPost aí hoje é a ferramenta mais completa do mercado, né? Onde tu consegue desenhar regras aí por cidade, por região, por estado, consegue determinar um início, né, e um fim, né, para a validade dessa regra que tu está desenhando. Isso ajuda muito, né, o seller, né, a poder colher um resultado melhor e também joga limpo com o consumidor final, né. Hoje, vender em um prazo que não se pode cumprir não é um bom negócio. Antigamente, essa prática era muito comum, né, de você prometer um prazo mais curto para poder ganhar a venda, mas o cliente hoje ele está muito exigente, né? Então, se ele entender que não houve uma movimentação desse produto, se ele não receber as notificações, e por isso também a ferramenta é extremamente importante, quando o cliente compra o produto, ele precisa monitorar, né, o status que esse produto está, essa entrega, né, para que ele sinta a segurança de não cancelar o pedido. Então as ferramentas te ajudam, né, em toda essa parte, te auxiliam, né? E prometer um prazo hoje que não pode cumprir, então não é mais um bom negócio. Como o Tuller falou na questão ali de prazos mais longos, né? Em relação às transportadoras, a gente sabe que no Brasil hoje a gente tem um déficit muito grande, né, de qualidade de logística, né? Podemos dizer que nos últimos 2 anos evoluímos muito com o serviço de fulfillment. A própria Web Continental está trabalhando fortemente, né, num projeto de fulfillment para poder oferecer para os sellers o fulfillment, né? O que o fulfillment traz de benefício tanto para o seller, para o canal do marketplace, quanto para o consumidor final? Uma entrega mais rápida e mais assertiva, né, com menos avaria, né, e que consiga cumprir realmente o prazo que foi acordado ali no momento do fechamento do pedido. Então as ferramentas são extremamente importantes e fundamentais para qualquer seller que quer escalar um negócio. Tem para comentar tudo, né? Quero sim. A gente na IntelliPost está olhando muito para dados. Tem uma frase famosa que dado é o novo petróleo, né? Então a sensação de que quem tem mais dados consegue entregar mais valor para a gente é muito presente. E a gente está numa posição muito legal de ter dados sobre o mercado logístico brasileiro numa escala realmente muito grande.
Então, onde a gente entende que a gente pode ajudar aqui tanto o marketplace quanto os sellers que estão entrando no marketplace é inclusive na recomendação de transportadoras usando dados. Tem um jeito engraçado de pensar, não sei se você conhece, o Adam Smith, que é um economista super antigo, e ele criou esse conceito que muita gente usa da mão invisível do mercado. O que a gente está vendo é que a mão invisível no mercado logístico é muito fraquinha. As pessoas, no fundo, não sabem as transportadoras que são boas ou que são ruins, ou tendem a dizer que a transportadora A é muito boa e a outra é muito ruim, mas na prática, quando você chega perto do dado, a que é muito boa é boa em algumas regiões, em alguns tipos de pacote, e tem altos e baixos. A que é muito ruim também é boa em regiões e é ruim em outras regiões. O que a gente consegue fazer é olhar para esse grande conjunto de dados, para preço, para prazo, mas também para a frequência do cumprimento do prazo, para a frequência do cumprimento do preço. A gente faz auditoria nos preços e descobre que às vezes o que ele disse que ia cobrar não é o que ele está cobrando na prática, e depois para o nível de insatisfação, olhando, por exemplo, para a taxa de saque. E a gente consegue, equilibrando todos esses dados, fazer recomendações. Então imagina, por exemplo, que um determinado seller está trabalhando com 5 transportadoras. A gente pode combinar que 5 é o máximo que ele consegue lidar, então eu sugiro tirar uma e colocar outra. E consigo fazer projeções. O que isso vai querer dizer em termos de SLA por região? O que isso vai querer dizer em termos de custo? Ou consigo propor, se você for de 5 para 20 transportadoras, a sua complexidade aumenta e a gente ajuda a reduzir essa complexidade, mas você consegue vir para esse novo nível, porque você vai ter mais gente especializada em cada perfil de pacote. Então, usar um grande volume de dados para isso é o tipo de coisa que no passado era muito difícil. E aí você tendia a ter 1 ou 2 pessoas dentro do setor logístico fazendo escolhas de mais alto nível e aceitando as consequências. A gente agora consegue fazer isso com muito mais profundidade. Primeiro fazendo a recomendação e depois escolhendo para cada pacote que opções a gente quer mostrar para cada consumidor. E Juliana, me chamou um pouco a atenção que você falou, há 3, 4 anos o TMS era quase que não era valorizado pelas empresas, né, pelos sellers. Você acha que a pandemia, com a explosão que houve de compras pela internet, ajudou o mercado a perceber, olha, isso é muito importante, eu estou perdendo o controle porque tem muita venda? Você acha que tem uma relação entre, enfim, a pandemia e a valorização de ferramentas mais tecnológicas para esse tipo de gerenciamento? Olha, amor, a gente percebeu uma grande preocupação com os sellers, né, em adquirir, né, uma ferramenta que pudesse auxiliar eles na questão da logística como um todo. Assim como o Tuller falou, a questão desse conjunto de dados que as ferramentas possuem, né, essa inteligência, que não é apenas só uma configuração que a ferramenta vai te trazer. A própria IntelliPost tem uma tecnologia muito interessante que ela vai te ajudar a tomar a decisão. Então isso é fundamental, né, no negócio, e ajuda o seller a tomar realmente a decisão certa, né, e com essa massa de dados que a ferramenta te traz. Antigamente o pessoal se preocupava, antes da pandemia, ali, em ter uma ferramenta apenas para troca de status, né? Porque quando o marketplace iniciou, não tinha ferramentas aí em abundância no mercado para poder trocar esses status. Agora o pedido foi faturado, agora o pedido foi enviado, agora o pedido foi entregue. Então a preocupação era essa, não, eu preciso trocar os status porque eu preciso ficar dentro do ciclo de recebimento do meu repasse. Mas ninguém se preocupava, né? O seller não se preocupava com o consumidor final. E hoje, com toda a pandemia, com o momento que a gente passou, o cliente passou a ficar mais exigente em relação ao prazo. Então, se tu atrasar um dia a entrega, o risco de cancelamento de um pedido, ele é muito alto, né? O que acontece se cancelar o pedido? Esse pedido vai voltar para o seller. Então vai ocorrer uma logística reversa, uma avaria, um prejuízo, o marketplace vai cobrar, né, a comissão, né, sobre essa venda, porque o erro foi do seller. Então o seller aprendeu na dor, né? Literalmente aprendeu na dor. Então olha-se muito hoje para as ferramentas para poder escalar o negócio e tomar as melhores decisões. E aí essa ferramenta ela passou a não ser só mais uma ferramenta que me ajuda a ter um tracking melhor do meu pedido, mas uma ferramenta que me auxilia nas decisões, que me ajuda a conciliar os fretes, né? Porque a conta frete hoje dentro do negócio do marketplace é muito complexa. Eu diria para vocês que, olha, 90-95% dos sellers não fazem conciliação de frete hoje. Então o seller não sabe se realmente o que ele está contratando versus o que ele está pagando versus o que ele recebeu do canal, do cliente, está fechando essa conta. Então hoje
essas ferramentas, como a IntelliPost, por exemplo, já te oferece, né, soluções aí que tu possa conciliar o teu frete também, e te ajude não só na melhor tomada de decisão, na configuração do teu negócio, mas que te ajude a não ter o prejuízo. Então as ferramentas, elas se pagam, porque elas te ajudam realmente a gerenciar o teu negócio no dia a dia. E Tuller, mais especificamente na coordenação de estoque e roteirização de entregas, como essas soluções tecnológicas têm ajudado nesses processos mais específicos? Super boa pergunta, bom. A gente está ouvindo falar muito agora da ideia de omnichannel. Então, cada vez mais a gente precisa misturar todas essas experiências. E as entregas, por consequência, a expectativa dos consumidores está sendo de entregas cada vez mais rápidas. E o único jeito de conseguir fazer entregas muito rápidas é ter esse estoque muito perto do consumidor final. Então, enquanto a proposta de valor do marketplace é que você consiga comprar várias coisas de um determinado assunto no único lugar e comparar preços, no momento da logística, de vez em quando o que você tem que fazer é usar uma loja sua que está super perto do consumidor para fazer a demanda. Agora imagina o desafio de conseguir entender, se eu tenho 10 lojas numa cidade, 2 delas têm um produto que eu estou comprando, mas outras 2 têm 2 produtos e eu coloquei mais um produto aqui, eu tenho que ficar repensando a forma como eu vou fazer essa entrega no momento da venda. E é muito conhecido que se eu demoro muito no momento da venda para qualquer coisa, eu vou perder esse consumidor. Então essa ideia de entender o estoque de cada loja que eu tenho e que eu estou tratando como ponto avançado, e de entender a capacidade da roteirização, que é um outro desafio bom. Então, se eu fizer uma entrega muito rápida, em até umas 2 horas, tipicamente eu vou ter um único entregador saindo com aquele pacote para te entregar o que você comprou. Agora, se eu fizer uma entrega de 4 horas, eu vou poder juntar alguns pacotes e com isso ter um custo de frete mais baixo. Então eu posso começar dentro do momento de venda a entender o que o consumidor quer. Se eu estou com dor de cabeça e estou buscando alguma coisa da farmácia, 2 horas parece um prazo promissor. Se eu estou comprando uma roupa para o final de semana, talvez eu tope esperar vários dias, mas se a festa é hoje, isso vai fazer diferença. Então, dependendo do que eu estou comprando e do momento que eu posso ter disposição só de esperar 2 horas, senão eu vou diretamente à loja comprar, ou 4 horas se é para hoje à noite, eu posso esperar 2 dias, isso é uma coisa que eu estou planejando mais para frente. Começar no momento da compra, que tem que ser muito curto, entender onde estão todos os estoques, entender se eu vou tentar roteirizar para ficar mais barato, ou se eu vou ter uma oferta mais rápida, ou se eu vou sair do meu CD, que tende a ser um lugar um pouco mais distante, e aí o frete vai ser mais barato, mas vai demorar um pouco mais, mostrar todas essas opções para o consumidor de um jeito que faça sentido. Se eu disser que custa R$8 receber hoje e custa R$10 receber amanhã, ele vai ficar confuso. Como assim é mais barato, mais rápido? Então, além de eu entender de todos os estoques, eu tenho que ter um jeito de comunicar os fretes que ele entenda. Eu quero mostrar o nome da transportadora ou eu quero usar a minha própria marca como quem está defendendo a reputação da entrega que vai ser feita. Então, tem várias escolhas a serem tomadas, mas o problema tanto de roteirizamento quanto de gestão de estoque fazem muita diferença quando eu entendo o que eu posso prometer e depois, claro, como é que eu vou cumprir essa promessa. Juliano, você na última resposta mencionou por cima parte da logística reversa, que era uma dor que o seller não conseguiu entregar, o cara cancelou o pedido e aí você tem esse custo já só para voltar, enfim, ao seu centro de distribuição, ao seu estoque. Como essa logística reversa, aí pensando até o final, não gostei do produto, vou devolver. Como isso é gerenciado dentro da empresa para lidar com devoluções e trocas de forma eficaz, né? Sim. A logística reversa hoje ela é uma dor muito forte dentro dos marketplaces. Porque quando você tem uma logística reversa, ela foi ocasionada por uma avaria, né, no transporte. Ela pode ter sido um defeito do produto também, né, de fabricação, algo assim. Mas a maioria, eu diria que é a avaria no transporte. O que o marketplace fez para tentar evitar isso? Que aí é um ponto que o Tuller falou aqui, que é ter o produto mais próximo do consumidor final. Como tu faz isso? Através do fulfillment. Então, se a gente olhar, a maioria dos canais de marketplace hoje estão oferecendo um serviço de fulfillment. Por quê? Para evitar a questão da logística reversa e evitar uma frustração com o cliente do canal e que o produto seja entregue mais rápido. E aí você tem aí vários tipos de entrega em 2 horas, o caso do Mercado Livre aí com full, né, que consegue entregar muito rápido
e outras modalidades aí que estão surgindo. Então, a aproximação do produto, né, da saída do produto com o consumidor final, ela evita muito a questão da logística reversa, da avaria, né? Mas eventualmente, se ela ocorrer, aí o papel do marketplace é proporcionar, minimizar essa experiência ruim que o cliente teve, né? Porque é uma experiência ruim quando tu tem uma logística reversa, porque esse produto ele está voltando, né? E o cliente se frustrou, né? Porque esperava receber o produto e agora vai ter que, né, aguardar mais ou comprar em outro canal, né? Que também é muito ruim. Então, para o canal é uma situação que precisa ser tratada com muita urgência. Então, lá no caso da Web Continental, a gente tem uma política muito bem definida para toda essa parte da reversa. Então, sempre que ocorre uma reversa, uma devolução, seja por avaria ou por defeito, a gente tem uma política muito rigorosa com o seller para que ele atenda esse consumidor o mais rápido possível. Então, a gente não, obviamente, não espera que o seller receba esse produto novamente para poder fazer o envio de outro produto. Então, a gente procura sempre resolver imagens do produto, imagens de embalagem, coisas que são rápidas para tomada de decisão e que o seller já faça um novo envio desse produto, mesmo ainda não tendo coletado o produto, né? Então, a gente procura trabalhar de uma forma que não prejudique o seller também, porque a gente sabe que é o patrimônio dele que está ali, né? Faz as validações necessárias para realmente ter certeza que foi uma avaria, né? Ou por defeito, ou pela questão do transporte, mas que também não prejudique ainda mais a experiência do consumidor. A questão do fulfillment que eu falei, ela minimiza bastante, né, a questão da reversa, né, porque aí tu tem tanto uma coleta mais rápida quanto uma entrega mais rápida. Então ela é uma solução que deve crescer muito, né, nos próximos 2 anos aí para tentar minimizar isso. Está chegando ao final da nossa conversa e para indicar caminhos para quem nos está assistindo, gostaria que vocês dessem conselhos. Um conselho ali principal, prestem atenção nisso, para quem tem um negócio e quer ter uma eficiência no seu processo logístico. Vamos lá, Tuller. O meu conselho vem muito do mundo de tecnologia, eu venho do mundo de produto, de construir tecnologia, ele se aplica muito para e-commerce, que é focar no consumidor final. Quando a gente entende exatamente o que o consumidor está buscando e o tempo todo faz ajustes e toma decisões com base no consumidor, no longo prazo, a marca que está fazendo isso tende a ter uma reputação muito forte, tende a construir mais valor. Vai ter um monte de desafios, um monte de decisões difíceis sobre reversa, sobre políticas, o foco no consumidor final seria minha recomendação. Juliana. O que eu deixo de dica para todos os sellers que estão iniciando essa jornada aí no marketplace é que revisem muito bem a questão do ecossistema que eles vão utilizar, né, no negócio para poder ter uma performance boa, né, e poder escalar, principalmente escalar. E quando a gente fala em escalar, é escolher as ferramentas adequadas, né, e certas para o tamanho do seu negócio. Porque a gente não pode pensar em entrar num negócio do marketplace onde você tem aí milhões de visitas nos principais canais para vender muito, porque a gente sempre pensa em vender muito, né? Mas tem que pensar, como o Tuller falou, até a ponta final. Como eu consigo fazer uma venda boa, que seja rentável, que eu não tenha o problema de reversa, por exemplo, que vai me gerar um prejuízo e no final eu consiga ganhar dinheiro. Então existe essa receita, sim, ela existe e ela precisa ser seguida à risca para que o vendedor do marketplace, o seller, realmente ganhe dinheiro, né, e proporcione uma experiência boa para o consumidor, né, do canal e que a marca dele consiga, né, prosperar no comércio eletrônico, né. A gente tem um espaço muito grande de crescimento, né, nos próximos anos, muito grande mesmo, mas vai sobreviver no mercado quem olhar com esse viés, de ter um ecossistema que realmente seja sustentável, né, que seja inteligente, né, e usar esse ecossistema aí para poder ganhar dinheiro. Existe investimento? Existe. Vai ter que ter investimento? Vai ter. Mas quem pensa grande precisa fazer, que aí realmente vai conseguir escalar o negócio. Perfeito. Bom, gostaria de agradecer pela presença, Juliano, Tuller, obrigado por comparecerem à nossa conversa. Foi um prazer, Amon. Obrigado pelo convite. Prazer, Amon. Obrigado aí. E você que nos assistiu até o final, fica aqui o convite para acompanhar todos os outros episódios dessa segunda temporada da websérie do Grupo IntelliPost, Tecnologia para Entrega Perfeita.
Os episódios vão ficar disponíveis no canal do Grupo IntelliPost no YouTube. Eu sou o Amon Borges, obrigado por nos assistirem e até a próxima.